Bem-vindos à Casa Poéticas Negras. Quem chega pela primeira vez, a Casas Poéticas Negras é uma organização de impacto social, nascida e crescida em Paraty e com atuação desde 2019. Para o Além Flip, a casa ela funciona como um espaço não formal de educação. Isso significa que, ao longo do ano, a casa promove programas educacionais de longa duração para crianças, jovens e adultos. Desde curso de inglês, pré-vestibular, preparatório de Enem, contraturno infantil afro-referenciado. Então, se você gosta da ideia, gosta do caminho que a gente escolheu para trafegar aqui nessa cidade, siga a casa nas redes sociais, Instagram, @Casas Poéticas Negras, no Facebook e também na nossa TV, Casas Poéticas Negras, que é o nosso canal do YouTube, onde, inclusive, você aí de casa, que está nos assistindo online, poderá ver todo o conteúdo das mesas que começaram lá na quarta-feira, às 18 horas, até a última atividade, que será domingo, às 15 horas, com Pé de Teresa. Encerraremos com samba direto lá da Praça Tiradentes, do Rio de Janeiro. E hoje à noite, às 23 horas, teremos também uma atração musical, Samba para os Orixás. Então, quem quiser ter a oportunidade de conhecer o trabalho desse incrível grupo, estarão todos bem-vindos. Ai, cadê meu papelzinho da minha... Só um momentinho aqui. Sonhar a terra, educação, território e imaginação política. Podemos construir mundos radicalmente democráticos, equitativos, sem violência de gênero, em harmonia com a natureza e com a vida? Bem, quem faz parte dessa mesa, a nossa primeira convidada, é a liderança da Teia dos Povos e do assentamento Terra Vista, em Arataca, sul da Bahia. Agricultora, assentada no MST, historiadora e referência nas escolas do assentamento. Sua trajetória está profundamente ligada à construção de uma educação territorializada, popular e autonomista, feita a partir do chão da luta por reforma agrária, agroecológica e bem viver. Ela atua como liderança do fortalecimento das escolas comunitárias do Terra Vista, que operam a partir dos princípios da educação do campo, agroecologia e princípios da educação do campo, agroecológica e libertadora, influenciadas por Paulo Freire, pelos princípios do zapatismo e da pedagogia decolonial. Sua prática educacional não separa a produção de conhecimento e vida. Ela parte das necessidades do território, da cultura e da ancestralidade, e se expressa tanto em escolas formais quanto em processos formativos autônomos, como oficinas, mutirões, vivências, encontros, formações políticas e cursos em parceria com universidades. É com um imenso prazer que eu convido Solange Brito. Nossa segunda convidada é professora e liderança do Quilombo Saco Curtume, em São João do Piauí. Pós-graduada em Tecnologias da Educação e em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça. Ela já coordenou projetos de envolvimento nas comunidades quilombolas com foco em favorecer a relação entre a escola e a comunidade. Ela atua na Política Nacional de Educação Quilombola como embaixadora, fortalecendo ações de valorização da identidade e autonomia comunitária. Ela constrói pontes entre formas ancestrais
de ensino e a arquitetura escolar, resgatando narrativas e comunicação intergeracional, valorizando também, com isso, saberes orais como episteme central. Filha de Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, pensador, líder quilombola, escritor e ativista, a nossa convidada segue o legado da Roça do Quilombo, como espaço vivo de transmissão de cosmologias, práticas agrícolas e educação popular. Seja bem-vinda, Joana Maria. E quem media essa conversa é a advogada e cofundadora da Próspera Social, que é especialista em História do Oriente Médio pela PUC São Paulo e atua como diretora de Inovação e Territórios, onde mobiliza recursos e projetos para fortalecer comunidades em resistência, práticas de autonomia radical e justiça socioambiental. Ela também é militante da Teia dos Povos e constrói pontes entre a diáspora, território e solidariedade internacionalista, articulando finanças, éticas, memória e transformação sistêmica. Seja bem-vinda, Ana Haddad. Boa tarde a todos, a todes. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. Muito feliz de estar com essas mulheres incríveis aqui. Queria agradecer a presença de vocês, a presença de cada um. A Ângela, aqui da Casas Poéticas, a toda essa equipe da Casas Poéticas por esse espaço vivo, essa programação linda e necessária. A Solange, a Joana, por terem vindo até aqui, aceitado esse papo aqui em Paraty. Aos companheiros da Teia dos Povos, especialmente o Bruno, que ajudou a gente a articular essa mesa com tanto carinho. As meninas da Próspera também, principalmente Camila, Michele, Joyce, que também ajudaram a costurar essa mesa com carinho. A editora da Teia e a GLAC, essa parceria que resultou no livro Sonhando a Terra do Bem Virá, escrito pelo Alejandro Reis e apresentado pelo Joelson Oliveira, nosso mestre Joelson, também de liderança da Teia dos Povos. E esse livro é o fio do nosso papo aqui. Então, a gente vai puxar por ele, mas a gente tem muita coisa para conversar. Bom, a gente está aqui reunida para sonhar, mesmo em tempos de tormenta. E eu ouso dizer que a mesa tem tudo a ver com o coração aqui da programação da Casas Poéticas, né? A possibilidade de sonhar outros mundos de autonomia. E aqui a gente veio também para sonhar com essas duas aqui, não de olhos fechados, mas com olhos abertos, atentos à terra. E a gente vai partir da pergunta também, que eu acho que é a inspiração do zapatismo, que é possível construir mundos onde a vida seja o centro? Onde a educação não seja só técnica, mas caminho ético, comunitário e insurgente? Onde a terra não seja mercadoria, mas mãe, alimento, vínculo, luta? Esse livro aqui, ele ajuda a gente a enxergar o que hoje parece até impossível, que são experiências de autonomia vividas na carne, como a dos zapatistas no México, mas também a da Teia dos Povos aqui no Brasil e da Roça de Quilombo também. Nessa mesa, quem nos guia são essas mulheres que fazem da educação fundamento e resistência nos territórios delas e fora desses territórios também. Antes de passar para elas se apresentarem, eu queria muito ler um trecho que eu acho que é o coração desse encontro e que está no livro Sonhando a Terra do Bem Virá, para contar um pouco a história da Revolução Zapatista. Vamos lá. Se o cavalo no qual cavalgamos corre descontrolado rumo ao abismo, é mais prudente escutar o conselho do comandante Tátil e cair fora. O nome desse cair fora é autonomia. Abandonar o cavalo do progresso e do desenvolvimento irrefletido, do consumo irrestrito, do capitalismo que destrói a natureza, os corações, os povos e a própria vida, e do próprio Estado, que se constitui no administrador desse sistema de morte, por mais que, por vezes, pareça querer abrandá-lo. Construir territórios onde seja possível viver, mesmo se de forma parcial, mas sempre crescente, fora da lógica tanto do capital quanto do Estado, tendo como centro o cuidado e o respeito pelos outros e pela vida. Mas isso é possível?
o discurso hegemônico diz que não. Desvario utópico é imaginar que é possível criar algo diferente do sistema que rege o mundo. Ingênuo é sonhar com a terra do bem-virá. E, no entanto, é isso que propõe a Teia dos Povos, e é isso que os zapatistas fazem há mais de 30 anos. E eu completo esse trecho do livro dizendo que também é o que está embrenhado nos ensinamentos do Nego Bispo e da Joana na Roça de Quilombo. Então, eu queria passar para as meninas e queria que vocês se apresentassem, falando quem vocês são, mas a partir do território, de onde vocês falam, como vocês têm caminhado em direção à autonomia e bem-viver nos fazeres de vocês, que futuros vocês estão semeando e estão articulando agora nos territórios. Para quem quiser começar. Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. E hoje eu quero começar me apresentando de uma maneira como eu nunca fiz. E dizer que isso é fruto da confluência que foi hoje encontrar Solange aqui em Paraty. Sou Joana Maria, moro no Quilombo Sacurtume, sou filha de Nego Bispo e, por muito tempo, eu tive dificuldade de me apresentar nos espaços dizendo que sou filha de Nego Bispo. Para muitos pode ser motivo de orgulho, e também para mim é, mas eu preferia que as pessoas me conhecessem pela minha história, pela minha trajetória, e que começassem a me tratar por quem eu sou, não por ser filha de quem sou. E quando o Nego Bispo fez a passagem para a ancestralidade, em 2023, eu tive que lidar com esse outro momento de me apresentar sendo Joana Maria, mas me apresentar também dizendo que sou filha dele. Quando ele estava aqui, eu até conversei hoje no café com as meninas, a gente brincava muito quando a gente estava nos espaços, que ele me dizia que eu era filha dele, eu dizia o contrário, ele é quem é o meu pai, e a gente brincava muito com isso, mas num lugar de quem queria afirmar, ter uma história e ter uma identidade, para além de ser a filha de uma liderança que eu tenho imenso orgulho e honra de ser filha, mas eu sempre me coloquei nesse lugar, né? E aí, com esse novo começo, o Nego Bispo na ancestralidade nos guiando, para mim foi um desafio enorme chegar nesses espaços e me apresentar como filha de Nego Bispo. E hoje aqui eu quero me apresentar como filha de Nego Bispo, porque, para mim, dizer que sou filha dele não anula a minha história e nem a minha trajetória, porque, sendo filha dele, eu continuo sendo Joana. E essa confluência de hoje com a Solange confirmou isso para mim, porque Solange também é companheira de mestre Joelso, que tem toda uma trajetória, e até a gente chegar aqui eu não sabia disso. Então, dizer quem veio antes de nós e dizer quem nos acompanha, quem nos guia, não nos anula, nos fortalece. E, pela primeira vez, eu quero começar dizendo: eu sou a filha de Nego Bispo. Boa tarde a todas, todos, todes. Eu quero agradecer muito a Casas Poéticas Negras por ter nos acolhido, me acolhido nessa linda casa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer essa plateia muito bonita aqui, que está cheia, por vocês estarem aqui. Verena, muito feliz, agradecer vocês imensamente. Então, eu venho de uma vida muito simples, partindo das simples, eu não diria coisas, mas de muitas coisas boas. Eu sou filha de uma agricultora, de um agricultor. Vivi muito tempo no interior, num povoado, no distrito, na Bahia. E depois eu fui para uma cidade, e depois da cidade eu voltei para a terra. Então, eu vivi esses processos de transições entre o urbano e o rural. Então, isso tudo contribuiu muito com a minha vida e com a minha memória, a minha história e a minha identidade também, enquanto sem terra, com terra e negra,
agricultora, professora popular, não sou efetiva, e também militante também. Já fui militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, já fiz parte da direção estadual do MST, representando o setor de gênero, já fiz parte da direção regional do MST, e agora eu estou na Teia dos Povos, contribuindo com várias ações, e, inclusive, também contribuindo com a Rede Mulheres da Teia dos Povos e com a educação. Estou muito feliz também de encontrar com Joana, essa confluência, né? Como diz Nego Bispo, é uma confluência que está dando muito certo, assim, da gente se encontrar, da gente rememorar muitas coisas boas, inclusive coisas boas, que a gente viveu com ele. É isso. Eu sou Solange. Eu queria que vocês contassem mais dos territórios. Solange, se você topar contar um pouco mais da Teia dos Povos, você pode falar um pouco de como a Teia se conecta ao zapatismo, falando mais de autonomia e bem-viver. Pode falar um pouco de educação, quais movimentos de educação que vocês têm tocado por lá e como vocês olham para a educação. Aí depois a gente passa para a Joana. Eu posso puxar esse arranjinho para cá, porque eu estou vendo que tem umas pessoas que estão aqui e eu não estou conseguindo ver elas. Eu gosto de olhar no olho. Pronto, agora estou vendo todo mundo desse lado. A gente parte de um princípio que é a terra, né? Eu acho que todo sujeito, toda pessoa, ela parte de algum princípio. E nós, enquanto lutadores e lutadoras, a gente parte do princípio que é a terra. E agora o território a partir da teia. Antes, quando eu estava na direção do MST, era muito essa questão da terra e reforma agrária popular. E aí, depois, bebendo da fonte da cosmovisão africana indígena, a gente percebeu que que essa questão do território vai muito além, né? Então, a partir dessa perspectiva territorial, é que a gente se firma na terra, é que a gente se afirma enquanto agricultor, agricultora, nem só agricultor, agricultora, mas também como pertencente de um espaço, de um local, e também defensor desse local e defensora desse local, desse lugar. Então, a Teia dos Povos, ela parte desse princípio da terra e território. Mas, para falar da Teia, eu tenho que falar um pouco da localidade. Eu vi ali o tema, que é Queremos um mundo que caiba muitos mundos, então eu preciso falar do meu mundo também. E a gente partir desse princípio, desse mundo que eu vivo, e depois a gente buscar outros mundos também possíveis também. Eu vivo no assentamento Terra Vista há quase 30 anos. Já tem 30 anos, né, que o assentamento tem 33 anos. É um dos assentamentos mais velhos da região. Esse assentamento ele fica localizado na região sul da Bahia. É uma região que tem uma concentração muito grande, né, de latifundiários, de empresários. A especulação imobiliária é muito pesada, muito forte. Mas a gente está ali nesse processo de resistência também, existência de luta e de organização política também. A partir dessa trajetória histórica do assentamento Terra Vista, a gente compreendeu de que não adianta a gente ficar no Muro das Lamentações, não adianta a gente ficar o tempo todo reclamando para A e B, se a gente não partir do princípio de organicidade do local onde nós vivemos. Então, a partir desse processo, nós começamos a entender de que a terra é importante, mas a gente precisava ir para além das cercas. E aí foi nesse processo que a gente começou a organizar o assentamento e a gente começou também a pensar numa perspectiva mais agroecológica. Mas não é essa agroecologia que virou moda, não é essa agroecologia que muitos se apropriaram e que, principalmente, o sistema capitalista se apropriou. É uma agroecologia voltada para o modo de vida do povo. É uma agroecologia voltada numa perspectiva emancipatória, digamos assim. E aí, nessa perspectiva agroecológica, a gente sempre está dizendo que a gente está em transição. Porque, a partir dessas transições que a gente vem construindo e que a gente vem aprendendo também nessa construção, a gente percebeu que nós tínhamos que defender alguns pilares, né? Lógico que o pilar central é a terra.
mas aí parte também de outros princípios também, que é educação popular, educação milenar, uma educação voltada para o nosso contexto, mas também voltada também para o contexto dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E foi a partir daí que a gente começou a avançar nessa questão da transição agroecológica no assentamento Terra Vista. Essa é uma questão. E aí, depois desse processo de organização política, pedagógica, a gente entendeu também de que, para além disso, nós precisávamos buscar uma perspectiva econômica para poder também conseguir trazer as famílias também para esse processo da transição agroecológica junto com a gente. Porque a primeira coisa que nós fizemos foi começar a recuperar as nascentes, recuperar a floresta, recuperar o rio, a mata ciliar. A gente começou a fazer algumas coisas mais práticas, né? Mas a gente percebeu que a gente precisava também nivelar e avançar nessa perspectiva da consciência dos sujeitos que estavam ali. E foi a partir desse processo da transição agroecológica que a gente pensou assim, olha, vamos então focar nessa questão da educação. E aí foi outro desafio, que a gente percebeu também que nós, para avançar na educação, nós precisávamos também avançar nessa perspectiva de não a educação cartesiana, não a educação do século XVIII, XIX. E foi a partir daí que a gente começou também a pensar alguns métodos, algumas metodologias, digamos assim, né, voltadas também para o nosso contexto. O MST ele já vem no debate muito aprofundado sobre essa questão da educação do campo. Mas aí, a partir do momento que, em 2012, nós fizemos a primeira jornada de agroecologia da Bahia no assentamento Terra Vista, a gente entendeu de que a gente precisava também avançar nessa perspectiva, nem só nesse sentido camponês, né, digamos assim, depois vocês vão querer me beliscar porque eu estou falando isso, mas no sentido da diversidade, no sentido do saber, do saber popular e dessa diversidade de saberes e de conhecimentos que os povos têm. E a primeira coisa que nós começamos a dialogar foi com os povos originários. Nós somos vizinhos de comunidades de duas etnias, aliás, várias etnias, né? Porque lá em Pau-Brasil são os Pataxó-Ranrães, que é uma mistura de etnias. Tem Camacã, tem Quiriri-Sapuyá, tem Pataxó, enfim, são várias etnias. E, do outro lado, tem os Tupinambá. Estou alongando demais? Ah, certo. E aí, nós começamos a perceber de que nós não estávamos numa ilha e que nós precisávamos também se aproximar também desses povos também e aprender com esses povos também. Foi aí que nós começamos a criar uma relação de respeito, de responsabilidade e também de confiança também, porque é um povo que já sofreu muito, né, há muito tempo. Então, a gente precisava também ver de que maneira nós poderíamos contribuir de maneira leal com esses povos. Não no sentido assistencialista, mas também no sentido de como a gente poderia fazer a reciprocidade com esses povos, a troca com esses povos. E aí a gente começou a fazer uns mutirões com eles. A gente levava as sementes nativas crioulas, a gente plantava árvores junto com eles, e aí nós costumávamos chamar esses espaços, esses mutirões, de eixos agroecológicos. E aí que foi que nós percebemos que esses espaços eram também pedagógicos, eram também educativos, e também havia uma troca de saberes também nesses espaços. E nós também percebemos que esses espaços não precisavam de muro e não precisava também de uma escola como o Estado e o município pensa e quer construir, que é aquela escola fechada e cartesiana. Então, foi nesse sentido que a gente começou a avançar no Terra Vista. Assim, olha, vamos, a partir de hoje, começar a criar essas relações com esses povos. E aí, depois, também, a gente começou a olhar para dentro de casa também. E aí a gente viu que, dentro do próprio assentamento, havia uma diversidade de povos. A gente começou a conhecer cada família. Eu chego a me emociono, porque depois a gente descobriu que tinha indígenas, tinha quilombolas, tinham vários povos. Aí eu acho que eu estou muito emotiva, né, hoje. Tinha muitas pessoas dentro da comunidade que tinham uma diversidade de saberes, e a gente ficava nessa visão muito fechada, muito achando que todo mundo era camponês. E a gente percebeu que ignorância nossa, a gente no Nordeste, na Bahia, com a diversidade tão grande como essa, e a gente achar que todo mundo é camponês aqui. Então, foi a partir daí que a gente começou a avançar nessa perspectiva da educação
e de um saber diferente, de uma cosmovisão voltada para os povos da diaspórica africana indígena. Quer que eu fale mais? Joana, conta pra gente um pouco da Roça de Quilombo, o que tem acontecido por lá, como está esse processo, e um pouco quais os movimentos em direção à autonomia, ao bem viver, educação que vocês têm feito por lá. Quero começar contando uma história para vocês. Quando eu tinha meus 17 anos, que passei no vestibular, estava voltando para casa de bicicleta. A gente mora não muito distante da cidade, então é um percurso que dá para fazer de bicicleta ou a pé. E aí uma pessoa gritou, né, que eu tinha passado no vestibular. Naquela época ainda era vestibular, não tinha Enem. Não sou tão velha assim. E a notícia a gente ouviu pelo rádio. Então, a pessoa ouviu no rádio que eu tinha passado no vestibular. E eu cheguei em casa toda contente para contar isso para o meu pai, né? Cheguei em casa e falei: olha, papai, eu passei no vestibular. E esperei do papai um parabéns, uma felicitação, e não veio. E aí eu disse: papai, você não vai me parabenizar? E ele me respondeu: não. No dia em que você retribuir para a comunidade o que você aprender na universidade, aí a gente festeja. Hoje, a gente vai tomar uma cerveja. E a gente foi tomar uma cerveja, né? E eu já contei essa história em vários lugares, e uma dessas vezes que eu contei, me perguntaram como que eu retribuí o que eu aprendi na universidade com a minha comunidade. E eu respondi: não sei. O que eu posso dizer é que eu permaneço no território. Eu moro lá. E, para mim, não há movimento mais necessário do que o movimento de permanecer no território. Então, para mim, permanecer no território é movimentar-se. E eu me movimento estando lá. E eu digo isso para falar da nossa história, para falar do nosso quilombo. A nossa comunidade é uma comunidade que a luta pela terra foi através da retomada. Nosso território a gente conquistou pela retomada. Em 96, na época o papai ainda militava na Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura do Piauí e fazia todo esse trabalho de ocupação de terra e tal. Então, nós conquistamos a terra, o nosso quilombo, pela retomada. Na época, muitas pessoas de outros territórios quilombolas vieram ocupar esse espaço como uma perspectiva de ter ali políticas públicas de acesso à moradia, crédito para fomento da agricultura, eletrificação, que nas comunidades na época não tinha. Então, foi dessa forma que a gente conquistou o nosso território. E nós chegamos em São João do Piauí, que é onde a gente mora hoje, movido pelo sentimento de Nego Bispo de contribuir com a luta pela terra em outros territórios. Não nasci no quilombo Sacurtume, que é o quilombo que eu moro hoje. Eu nasci no município de Francinópolis, também no Piauí, né? E assim, o papai, quando ele esteve na luta sindical, no movimento dos trabalhadores rurais, lhe chamou a atenção, por onde ele andava, essa memória de escravidão que habita até hoje entre nós. Quando a gente fala do nosso povo negro, do nosso povo quilombola, a memória que vem inicialmente é essa memória de escravidão, do tempo dos engenhos. E na nossa comunidade, onde a gente foi criado, onde Nego Bispo foi criado no lugar onde tinha 18 engenhos, e desses 18, 15, 16, os donos eram negros e negras. A nossa família era dona de engenho, nós fazíamos moagem, eu cresci nesse ambiente, né, de fazer a moagem, de produzir a rapadura, o açúcar, o mel da cana. Então, a gente viveu num ambiente de muita fartura e de muita riqueza, porque o nosso sentido de riqueza não é material, não é esse material, é imaterial, é imensurável, é ter a terra
viver naquele ambiente. A gente não precisa de título para ter essa relação com a terra, porque nós não somos dono da terra, né? Nós fazemos parte da terra, então é essa relação que a gente estabelece com a terra. Nós é quem somos da terra, não é a terra que é da gente. Então, o Nego Bispo ele viveu nesse ambiente e nos ensinou dessa maneira. E quando ele renunciou da FETAG para se dedicar exclusivamente à luta quilombola, à luta pela terra, foi nesse propósito, de contribuir com outras comunidades para esse olhar de falar de nós ganhando, né? E aí ele dizia muito isso. Vamos falar de nós ganhando, porque já tem muita gente falando da gente perdendo. Então, não vamos falar de escravidão, embora a gente saiba que teve todo esse processo e tal. Mas o primeiro quilombo, ele surgiu dentro do navio negreiro. Nós somos a reedição de África no Brasil. Isso é que é ser quilombola. Nós somos a reedição de África no Brasil. E começou dentro do navio negreiro, quando os muitos resistiram e pularam para não virem para cá, para não saírem dos seus territórios. Então, começou aí. A gente sempre resistiu, a gente sempre lutou, e a gente fez isso de uma maneira que, para muitos, pode achar estranho, mas a gente fez isso festejando. E é pela cultura, é a cultura que nos move e é que nos fortalece. Então, a gente vem desse território, de um território onde, para nós, a referência é a referência não do que a gente produz para se alimentar, mas de um lugar onde a gente produz gente, onde a gente vive, onde a gente festeja, onde a gente celebra. Na nossa comunidade, não só na nossa, como nas outras também, São João do Piauí, não sei se aqui tem muito isso, mas a feira municipal é às segunda. Então, dia de segunda-feira, ninguém trabalha no quilombo. Não é dia de trabalhar, é dia de ir para a feira. A gente vai para a cidade para encontrar as pessoas, para conversar. Quem tem algum produto para vender, ou algum animal, uma galinha, um bode, nós somos da Caatinga, leva para comercializar, para trocar, para compartilhar. Mas dia de segunda-feira ninguém trabalha. Então, nós não estamos nessa jornada de 6 por 1, não. A gente já está na jornada de 4 por 3. Ninguém trabalha dia de segunda-feira, a gente só trabalha de terça a sexta. Então, essa é a nossa realidade no quilombo, né? Então, nós já estamos avançados. Então, é isso. Então, a gente vem desse lugar e eu cresci nesse ambiente. Então, cheguei no quilombo Sacurtume aos 13 anos de idade. E aí, já vendo o Nego Bispo nessa luta de ter como referência não o que se diz, mas o que se faz. E aí, quando ele diz que quem nos move é a nossa trajetória, porque, de fato, é. O que eu digo aqui não tem relevância nenhuma se não tem uma trajetória que me sustenta para isso. É o que eu faço que vai me sustentar. Então, a gente vem desse ambiente, nós moramos numa comunidade que tem 80 famílias, tem, em média, aí, 200 pessoas na nossa comunidade. Então, é uma comunidade pequena, mas é uma comunidade onde a gente vive, onde, para nós, muito mais do que o que a gente produz para comercializar, é o que a gente constrói enquanto vida, e, para isso, para a gente, é o que é mais interessante. E aí tem uma outra passagem que eu acho bem interessante. Teve uma época no Piauí que o governo do Estado realizou a Feira da Reforma Agrária e das Comunidades Quilombolas. Era uma feira em parceria com o MST, lá no Piauí. E aí, no primeiro ano, como o papai já foi também da FETAG, já fez a ocupação de terra e tal, então ele ia ser homenageado na primeira FERAP. E aí só tinha para a gente 20 vagas. Então, era um evento que tinha mais de 200 participantes e, para nós, quilombolas, só tinha 20 vagas. E aí o papai falou que, olha, a gente não vai, pode ficar com as 20 vagas, a gente não quer, para nós é muito pouco, não nos atende. Eu só quero 2 vagas. E aí um dos organizadores, só 2 vagas, Nego Bispo? Nós só queremos 2 vagas. Nós vamos levar a capoeira e vamos levar o samba. É 2 vagas. Quantas pessoas vão? Aí é outra história. E a gente foi para a primeira feira dessa forma. E aí o pessoal do INCRA, que estava na coordenação do evento, na época, perguntando, e o que é que vocês vão levar para comercializar? Não, nós vamos levar a gente. Vamos levar a cachaça, nós vamos levar o samba, nós vamos levar o batuque e vamos levar a capoeira. E vamos fazer a festa na feira, né? Porque o que a gente melhor produz é gente. E foi assim. Então, a gente chegou na FERAP, enquanto estava outra galera vendendo feijão, arroz, a farinha, outros produtos da Reforma Agrária, que também é bacana, que é interessante. A gente estava lá no samba, na cachaça, bebendo, e todo mundo queria participar das nossas rodadas, né? Porque também
alimentar a ancestralidade, as nossas raízes, a nossa cultura, é o que nos mantém vivo, é o que nos fortalece. E é essa a nossa maior referência. Não há luta mais forte, mais resistente do que o ato de festejar. E é festejando que a gente luta e alimenta a ancestralidade. Eu não sei vocês, mas eu estou matando um pouco a saudade de Nego Bispo aqui, ouvindo a Jona falar, né? Eu queria trazer uma pergunta aqui para vocês, porque as duas estão muito envolvidas em processos de educação, e nessa educação que, como a dos zapatistas, é mais do que formação técnica, é base ética, política, espiritual e de autonomia. Então, eu queria ouvir de vocês como a educação tem sido essa semente de autonomia, quais práticas e experiências do território vocês queriam compartilhar e gostariam que o mundo conhecesse. É isso, como a educação que vocês constroem atravessa gerações, fortalece o território, forma a gente, resiste à lógica da posse e da mercantilização da terra, que é um desafio constante. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Muita coisa, né, Solange? Muita coisa. Então, partindo também da nossa experiência lá no Terra Vista, e depois a gente parte também para outras experiências também, através da Teia dos Povos, do próprio movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? O assentamento Terra Vista ele é fruto de luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E a gente sempre parte do princípio da luta pela terra, mas também no processo de ocupação, de romper as cercas, a primeira coisa que a gente pensa é de formar uma escolinha, é uma escola, seja de Barra de uma Árvore, como o Paulo Freire, né, foi alfabetizado de Barra de uma Árvore, e a mãe dele ensinando com graveto, ou no Alona Preta, enfim, o que a gente puder conseguir, a gente vai construindo nesse processo. Porque qual é a estratégia? É manter essas famílias na luta, né? Então, como o movimento ele é misto, é uma mistura de gente, e a maioria, em sua maioria, são mulheres e crianças, é preciso que mantenha essas mulheres e essas crianças também nesse processo da luta pela terra. Então, é uma coisa também muito importante, simbólica isso também. Na luta pela terra é a questão da educação. Então, o primeiro passo é formar um espaço para que as crianças estudem, que os mais velhos, que as mulheres, homens, jovens estudem também. No Terra Vista não foi diferente. Então, a gente vem nessa perspectiva desde 1992, quando houve a ocupação no assentamento. Nós ocupamos 913 hectares de terra. É uma terra pequena, né, diante do que o latifúndio tem roubado de nós, mas a gente conquistou com muita luta, muito suor nesse processo lá na região, que é uma região que as pessoas vivem numa condição de semi-escravidão, né? As pessoas foram muito jogadas às marzelas da sociedade, principalmente a população preta. Em sua maioria estão nas favelas, nas periferias, e essa maioria são povos negros, pretos e pretas que estão nas favelas, lá nessa região. Então, eu acho que essa é a coisa mais assim importante para nós, assim, é trazer essas pessoas e livrar essas pessoas de uma condição de semi-escravidão, de volta para a liberdade, de volta para a terra. Porque se tem uma coisa que o Brasil até hoje não fez uma reparação é com o povo preto, com as pretas e os pretos, né, nessa perspectiva da terra. Os povos originários eles vivem na resistência até hoje porque eles já viviam aqui, né? Mas o povo preto que foi arrancado de seus territórios, de todas as marzelas possíveis para vir para o Brasil, que não era Brasil, né? Era Pindorama, foi de uma maneira muito cruel, muito perversa. Vocês sabem muito bem, não vou ficar aqui falando o que aconteceu, mas esses povos não tiveram direito à terra. Então, uma coisa que eu louvo o MST é muito nessa perspectiva de trazer essas pessoas de volta. O que eu acho que o pecado maior é de que, depois das cercas, a gente não vem nessa perspectiva da diversidade, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar a partir de agora, e a TEIA traz essa proposta, traz esse debate, que é como é que nós vamos respeitar essa diversidade, esses saberes, né? Que cada um tem um saber próprio dentro da sua comunidade, dentro de uma comunidade, principalmente nas áreas de reforma agrária. Então, como é que a gente avança nessa perspectiva? E aí, lá no assentamento, partindo dessa história, desse legado, né, da escola, a primeira coisa que a gente fez foi pensar em duas escolas, uma escola de ensino fundamental e uma escola de ensino médio profissionalizante. Nós temos duas escolas dentro da comunidade. Só que a gente percebeu que a gente precisa romper nem só com os muros de concreto, mas também com os muros da mente. A gente percebe que as pessoas têm muito ainda... Precisa romper esse muro que está aqui dentro,
né? Para depois a gente quebrar os muros. Então, eu acho que ontem eu estava ouvindo muito uma fala ontem aqui sobre essa questão da perspectiva educacional, mas, para mim, uma revolução, a gente só pode fazer uma revolução educacional com a gente quebrar os muros da nossa mente, assim, a gente se despir. De que educação é essa que nós estamos falando? De que educação é essa que nós estamos construindo para as nossas futuras gerações? Acho que a primeira coisa é essa, né? E aí, Terra Vista, a gente vem nesse debate, nessa perspectiva de como é que a gente vai forjar essa luta e como é que a gente vai, de fato, concretizar essa luta numa perspectiva de educação emancipatória, de educação autônoma. E aí é que a gente vem no debate lá da Universidade dos Povos. Agora a gente já está inventando outra coisa. Porque, para a gente poder ir para além das cercas, a gente precisa também falar, a gente precisa também ouvir mais também os nossos mais velhos, as nossas mais velhas. E a gente precisa também entender de que a educação ela não se concentra, a gente não tem que se contentar só com essa educação cartesiana, essa educação que vem de fora para dentro. Mas a gente precisa entender e respeitar uma educação que vem de dentro para fora, né? Que é das nossas comunidades, dos nossos saberes e dos nossos fazeres também. O que a gente faz também. E que eu acho que existe um preconceito, um racismo muito grande nesse sentido. Acho que vocês vão entender o que eu quero dizer, mas há um como é que é? Essa coisa de que não está bem nivelada. Há um preconceito muito grande com os saberes dos povos, principalmente da diaspora africana e indígena. E aí a outra coisa que a gente percebe também da escola é que há uma ruptura muito forte nesse processo de como é que a gente vai avançar numa perspectiva de respeito, né? De respeitar os nossos saberes, mas também de permitir que a gente caminhe, que a gente também transite nesse processo, né? Tanto institucional quanto também não institucional. A gente também não faz questão também só do institucional. A gente ainda faz questão do institucional porque a gente tem uma escola, uma instituição dentro do assentamento. Então, a gente vai abrir mão dessa luta que a gente conquistou, de tudo isso que a gente construiu. Mas a gente precisa também valorizar também isso que não é institucional. Como é que a gente avança nessa perspectiva? Então, é isso que a gente está lá no assentamento. E aí nós criamos essa proposta e esse debate da Universidade dos Povos. Porque é simplesmente a gente compreender de que o saber ele é diverso e tudo é pedagógico. Uma criança tomando banho no rio é pedagógico. Uma criança brincando de uma árvore, se alimentando de uma árvore frutífera é pedagógico. Uma senhora, um ancião contando uma narrativa, uma histórica para as crianças é pedagógico. Então, tudo é pedagógico. Então, a gente precisa respeitar essa pedagogia popular. E aí a gente está começando a debater isso lá no assentamento e expandir isso para além do assentamento. E aí nós construímos um espaço, agora que a gente chama assim, a Terra do Bem Virá, que aí também tem muito a ver com o livro. E foi nessa perspectiva de fazer essa Universidade dos Povos na Terra do Bem Virá. E aí Joelso fala muito que essa Terra do Bem Virá ela vai durar 3.000 anos. E ele também, e nós também vamos durar 3.000 anos. E eu não entendia no começo como é que nós iríamos durar 3.000 anos. E aí ele sempre fala assim, faça uma boa... Me ajuda aí, Bruno, se eu esquecer. Faça uma boa ideia para os bons olhos do mundo e ela, por si mesmo, se reproduzirá. E aí eu fui entender a lógica, né? Assim, de fato, essa escola vai permanecer aqui 3.000 anos. Então, a gente vem nessa perspectiva no assentamento e fora do assentamento. E aí a gente agora vem nesse debate da Teia dos Povos também. A gente já vem fazendo já uns debates na Jornada de Agroecologia da Bahia, nas pré-jornadas, nos encontros da Teia das Mulheres. A gente faz todo ano. Esse ano a gente não fez porque a gente fez uma jornada que deu quase 10.000 pessoas, né, lá em Salvador. E o ano que vem, a gente vai fazer um encontro de mulheres. Então, assim, todos os espaços para a gente é pedagógico e também no território, também na comunidade. Agora, recentemente, nós tivemos nos Machacali. Acho que vocês já ouviram falar nos Machacali. Quem já ouviu falar nos Machacali? Levanta a mão. Ah, que bom. Pensei que quase ninguém conhecia os Machacali. E os Machacalis é isso. Assim, eu ficava observando os Machacalis. Assim, gente, a gente não está doido, Jorge não está doido mesmo, não. E nem nós estamos loucas e loucos aqui com isso que a gente está falando. Porque é uma prova viva do que realmente a pedagogia própria, a pedagogia dos povos, ela é consistente, ela não é superficial. E a gente precisa avançar nessa perspectiva.
Infelizmente, o poder público, o Estado, o município, não enxerga isso, até porque não é interesse, né? A maioria dessas pessoas que domina esse poder são empresários, são pessoas que estão interessadas em fortalecer as suas ideias, né? Então, nessa questão, se nós mesmo não se organizar, não avançar nessa perspectiva, não são os outros que avançarão junto com a gente. Então, a gente está fazendo um trabalho assim nessa perspectiva de fazer a partir da prática. Ao invés de ficar jogando saliva fora, vamos fazer, vamos construir. E é isso que Terra Vista a gente está fazendo lá. Por muito tempo, para nos manter vivo e resistir, nós tivemos que dizer ou esconder que não éramos quilombolas. Então, começa daí essa questão de como ver a educação nos nossos espaços, né? Até a Constituição de 88 dizer que era quilombola era crime, assim como também fazer capoeira. Então, como forma de resistência, nós tivemos que nos esconder. E isso durou muito tempo, e agora a gente passou a estar nesse lugar de nos encontrar, de saber onde nós estamos, e, a partir desse reconhecimento territorial, manter essas relações de confluência. E é também por isso que, por muito tempo, e até então, a gente ouve, né, as pessoas dizerem: mas ele é negro, mas não se assume, ele mora no território quilombola, mas não se assume quilombola, porque a gente, para resistir, nós tivemos que nos esconder. E, às vezes, a maneira como a gente passava isso para as gerações que vinham era um pouco difícil até de se apresentar nesses ambientes e se empoderar. Então, para a gente falar de educação, é primeiro esse lugar da gente se empoderar e de se assumir como nós somos, entendendo que a gente tem toda uma história que, durante todo esse período, tentou negar a nossa existência. Então, se tentaram negar a nossa existência, e se para nós, como uma estratégia de sobrevivência, nós fingimos que não existimos, para a gente assumir isso hoje, exige um processo de reedição da educação, né? E aí a educação quilombola, ela vem com toda essa força. Ainda em 2003, né, a primeira lei sancionada pelo nosso presidente Lula foi a 10.639, que institui a história e a cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Isso já tem mais de 20 anos, e a gente percebe que muita coisa não mudou, e agora tomou um corpo maior com a retomada da SECADI e a implementação da Política Nacional de Equidade e Relações para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. De um ano para cá, a gente vê isso tomando mais força e sendo pauta nesses espaços. Mas isso também é fruto de uma luta, fruto de uma luta do movimento quilombola e da forma como a gente percebe a educação, que, como foi colocado aqui pela Solange, é uma educação para além da instituição. Porque, para nós, quilombola, a gente não educa nossas crianças, a gente cria. O nosso modelo é a criação. Tanto que no quilombo a gente diz, se o menino está fazendo algo, ou a menina, que a gente considera que está ali dentro do que a gente considera como adequado, a gente vai dizer: olha, aquela criança, ela é bem criada. Se ela dá ali uma escapadinha e faz algo que a gente, naquele momento, julga que não era correto fazer, ela é mal criada. E a educação é um adestramento, é colonização. É para você ficar educado, é para você ser obediente. E nós, quilombolas, não somos obedientes. Nós estamos aqui para desobedecer, é para contracolonizar. E é isso que a gente vem propondo nessa educação quilombola. E Nego Bisso fez isso muito bem quando, durante toda a sua trajetória em vida aqui nesse plano, por onde ele passava, ele nunca aceitou um título de uma academia. Ele sempre se apresentou como quilombola, como agricultor, e sendo formado pelos seus mestres e mestras de ofício. Essa sempre foi a referência de Nego Bispo, e é também a nossa e do povo quilombola.
porque para nós é essa a nossa maior referência, como a gente cria o nosso povo nos quilombos. E essa criação, é preciso a gente dialogar com a escola para que vá também para dentro da escola. E aí eu quero contar aqui outra história, eu gosto de contar história, né? Aí eu sou filha de Nego Bispo, que é um contador de história também, né? Então, não estou aqui negando, né, o sangue. Aconteceu 2 cenas bem interessantes com meus filhos, num diálogo com o papai. Eu tenho 2 filhos, um de 18 e uma de 13 anos. A Mara, quando ela completou 5 anos, a minha avó deu uma égua para ela. E aí ela acabou perdendo a égua, e aí ficou muito triste na época e tal. E passou uns anos depois, e aí todo mundo sabia na comunidade que ela tinha essa vontade de ter uma égua. É uma vaqueira que não tem gado, mas é vaqueira. E aí, um dia ela ligou para o papai estava viajando, que chegou um senhor na nossa casa oferecendo uma égua para ela. Ela ligou para o papai e falou: olha, vovô, o Zé do Gás, o nome dele, me ofereceu aqui uma égua, e aí eu quero comprar essa égua. E o papai perguntou para ela: você tem dinheiro para comprar? Ela: eu não, vovô, mas eu quero. Aí o papai: pois quando a gente chegar aí, a gente vai comprar essa égua para você. E o papai comprou a égua para a Mara. Acho que ela tinha, na época, uns 8, 9 anos. A gente foi pegar essa égua e a Mara toda animada. E aí, depois que ela estava com a égua, a Mara virou para mim e falou: olha, não vou mais estudar. Você é vaqueira. Meu Deus, Mara, tem que estudar. Não quero estudar mais, não, vaquejada dá dinheiro. E aí eu fiquei pro papai, né? Eu digo: papai, a Mara não quer estudar mais, não. E agora? E aí o papai chamou a Mara para conversar. Disse: Mara, você quer ser vaqueira, você tem uma égua, você vai para a vaquejada, você vai colocar a égua para correr, mas você vai precisar de um laudo. Quem vai assinar esse laudo para a égua correr do prado? Aí a Mara respondeu: você, veterinária. E aí a escola passou a fazer sentido para ela. Entendeu? A Mara já tinha uma relação na comunidade, com a roça, com os animais e tal, mas a escola não fazia nenhum sentido para a Mara, mas aí naquele momento passou a fazer sentido. Por outro lado, eu tenho o Norberto, que é um menino nota 10 na escola. Super nota 10, tira as melhores notas e tal, que a Mara não é essa aluna, não. A Mara é aluna do 6, do 7, do 8. E aí, mas o Norberto assim, não tinha esse envolvimento com a comunidade. E aí, na época da pandemia, ele chegou para o papai muito chateado, que estava muito chato ali, não tinha nada para fazer, não tinha aula, não tinha como ele ir para a escola, tudo online e tal. E aí, o Norberto quer ser médico. Aí o papai falou para ele: olha, você quer ser médico, não é? Ele: sim. Pois vá aprender a cozinhar com sua avó. Porque os animais na mata, eles se curam pela alimentação. A primeira coisa que o médico tem que fazer é saber cozinhar. Saber preparar o alimento. Então, vá aprender a cozinhar com sua avó. E foi aí essa conexão do Norberto com a comunidade, a compreender ali as plantas, para que cada uma serve. Então, assim, ele já tinha uma relação maravilhosa na escola, não era um problema para mim. Era um menino nota 10. Mas faltava ele esse envolvimento com a comunidade, que a escola não foi capaz de mostrar isso para ele, né? Então, veja aí, 2 situações, né? A Mara tinha uma relação com a comunidade, mas a escola não fazia sentido para ela. O Norberto na escola e a comunidade, ele não conseguia ver a escola dentro da comunidade. E aí o Nego Bispo, com sua sabedoria imensa, conseguiu mostrar a relação, né, do quanto que a escola é necessária e do quanto que a comunidade é, e vice-versa. E aí, nessa relação, tanto a Mara como o Norberto encontraram ali o seu lugar, né? E é esse o papel da escola. A escola ela tem que estar aberta para isso, para compreender que nem sempre o aluno nota 10 é um bom aluno. Porque é muito mais fácil, assim, os melhores alunos sempre sentam na frente. Então, é muito mais fácil para mim dar atenção para quem não dá trabalho do que estar ali, aquele lá que está no fundão, né? Que, na verdade, quem está no fundão tem a visão privilegiada, vê a turma toda. Quem está na frente não vê quem está atrás, né? Então, aquele que está atrás, ele tem a visão privilegiada. Então, a gente precisa também compreender e dialogar com essa diversidade que é a sala de aula. A sala de aula é um ambiente diversal. E a gente precisa lidar com essa diversidade. E que nem sempre a gente está preparado.
né? E nós, quilombolas, nós somos seres diversais, né? E a gente não é um, nós somos vários. Nós somos vários e é preciso que a escola dê conta de atender isso. Por isso que a gente vem com essa discussão da educação escolar quilombola. Porque, para nós, a nossa pedagogia é o envolvimento. A nossa pedagogia é a pedagogia do envolvimento. Eu preciso envolver o aluno, fazer com que aquilo que ele está aprendendo na sala de aula faça sentido para a vida dele. Ora, antes da criança ir para a escola, qual é a primeira pergunta que a gente faz para a criança? O que é que você vai ser quando crescer? E o ser, quando crescer, está atrelado a uma profissão, ao mundo do trabalho. Por isso que a educação é um adestramento. É para a gente trabalhar, é para ser obediente, não é para a gente viver. E é por isso que a gente precisa contracolonizar isso. Tá? Então, é isso. Então, a gente vê ali a criança, a gente já induz, você vai ser um médico, você vai ser um doutor, o que é que você vai ser? E a gente precisa compreender que, quando criança, eu não preciso ter essas respostas, e nem na adolescência, e talvez nem quando adulto. Não preciso ter essas respostas, né? Eu preciso ser gente, preciso viver, e em qualquer lugar que eu esteja, fazer aquilo que vai me fazer bem. Se eu quiser entrar no mundo do trabalho, eu vou entrar. Se eu não quiser entrar no mundo do trabalho, eu não vou entrar. E a gente precisa estar atento para isso. E é esse o propósito da educação quilombola, é preparar as nossas crianças para a vida, para se relacionar com a natureza, com o meio ambiente, e, a partir daí, ela decidir o que é que ela vai querer ser. E se ela quiser decidir. Porque a vida da gente está o tempo todo em movimento. Hoje eu decido uma coisa, amanhã eu já decido outra. Nada é estático. Nada é estático. E é essa compreensão que a gente precisa ter, de que tudo é começo, meio e começo, e não tem fim. E é uma gira. A gente está o tempo todo em círculos, girando e mudando de lugares. E é esse o propósito da educação. Então, a gente a gente luta por isso, a gente acredita que a gente já avançou bastante nos últimos anos. A gente luta por uma educação escolar quilombola que tenha como pedagogia essa pedagogia do envolvimento, e o nosso currículo é o quilombo. Não tem outro currículo. Preciso conhecer o meu quilombo, conhecer a minha história. Esse é o currículo que a gente precisa levar para as nossas escolas. É falar da gente enquanto lutadores, enquanto pessoas autônomas, como pessoas que conquistaram espaços, como reis e rainhas. É uma história de nós ganhando. E é isso que a gente precisa levar para dentro da sala de aula. Assim que o papai fez a passagem, assim que o papai fez a passagem para a ancestralidade, no mês de fevereiro do ano seguinte, eu recebi uma ligação de um pessoal de um município vizinho, dizendo que as crianças da escola lá desse município queriam ir no quilombo, conhecer onde o Nego Bispo viveu. E eu fiquei, nossa, as crianças desse município querem vir aqui para conhecer o quilombo onde o Nego Bispo viveu? E isso me intrigou. Nossa, por que eles querem vir aqui? E aí, tudo bem, pode vir, a gente recebeu crianças do ensino fundamental menor, né? Não, do ensino fundamental maior, do 5º ao 9º ano. E aí, quando as crianças chegaram lá, uma delas falou assim para mim: tia, seu pai é famoso, a gente viu ele na televisão. E aí eu vim entender, né, o que motivou aquelas crianças quererem ir no nosso quilombo, conhecer onde Nego Bispo viveu. Porque era um negro vencendo. Elas conheceram a história de um negro que lutou, que é intelectual, que é poeta, que conquistou espaço. E quando a gente tem essa referência, a gente se orgulha de quem é. Então, é isso que a gente luta, para uma educação escolar quilombola que tenha essas referências, que fale desses referenciais de um povo que luta, de um povo que constrói, que é história e que é, para a gente, motivo de orgulho. E aí, para encerrar essa rodada, dizer que, assim, agora, na semana passada, eu tive assim, a felicidade imensa de participar de um evento no Vale do Jequitinhonha, em Minas Novas. Foi o lançamento da Escola Nacional Nego Bispo de Saberes Ancestrais. É um programa do Ministério da Educação que tem como propósito trabalhar a formação continuada de professores, onde os nossos mestres e mestras, que são os guardiões dos saberes ancestrais, estarão lá, dando aula para os professores,
para que esses possam, de fato, implementar nas escolas a Lei 10.639 e a 11.645. Porque quem tem que contar a nossa história e quem tem que ensinar os professores de como é que isso tem que ser aplicado na sala de aula somos nós, negros e negras, quilombolas, favelados, povos de terreiros, povos tradicionais e povos indígenas. Oi, tá. Vamos abrir para pergunta, meninas? O que vocês acham? Ao invés de a gente fazer uma outra, que acho que a gente tem 10 minutinhos. Bora? Cadê as meninas aqui da casa? Ruth, as meninas. Pode abrir para pergunta, gente? Bora, então. Podem mandar, aproveitem essas duas aqui. Se não, eu mando mais uma pergunta. Acho que ela está levando o microfone aí. Oi, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Cauã. Queria agradecer muito pela conversa, pelas palavras inspiradoras. E é isso, assim. Queria falar também, puxar esse papo, esse tempo final, falando sobre duas palavras que foram muito citadas aqui, que eu acho que estão no centro da intenção da mesa, que é falar sobre esses futuros possíveis, que é autonomia e bem-viver. Que são duas palavras que são muito potentes, mas que também podem esconder algumas armadilhas. E aí eu lembro um pouco da Kuzikanki, que é uma intelectual indígena Aymara, e ela vai falar que o bem-viver, na verdade, ele é uma tradução ocidentalizada também de várias cosmogonias indígenas pré-colombianas, e que, enfim, lá no contexto da Bolívia, né, foi uma politização que acabou diminuindo a potência, né, do que poderia ser toda essa ideia que está por trás do bem-viver. E a própria ideia de autonomia também ela pode escapar para o individualismo, para uma ideia liberal de autonomia, que, enfim, existe esse perigo. Então, com essas considerações, queria saber de vocês, a partir do território que vocês estão, o que é autonomia e o que é bem-viver, como vocês compreendem essas duas palavras, e vocês pensam, vem algum caminho que é possível trazer esses ensinamentos para a cidade, para as nossas lutas urbanas, como que a gente pensa essa autonomia e esse bem-viver dentro da cidade. Obrigado. Então, boa a sua fala, a sua contribuição. Depende muito do conceito, né, de bem-viver e autonomia que a gente está falando. Essa autonomia que a gente fala é uma autonomia mais prática, digamos assim. Primeira coisa, eu acho que para a gente poder ter autonomia, a gente tem que voltar para a terra. A cidade está muito cheia. Mas não estou dizendo que é para acabar com a cidade. Eu gosto da cidade também. Eu acho que, na nossa perspectiva, esse conceito de autonomia é justamente esse, é buscar vários sentidos e mecanismos e meios para a gente não ficar à mercê do sistema capitalista. Eu acho que a primeira coisa é essa. Não dá mais para a gente viver nesse sistema, nesse formato de sociedade que uma minoria tem mais e a maioria não tem nada. Eu acho que a primeira coisa é essa. E a gente, é por isso que a gente está falando que a gente parte do princípio da terra, porque terra é poder, né? Não é à toa que historicamente as pessoas brigam por terra, tomam a terra da gente, invadem a terra, estrupam a terra e transformam a terra como mercadoria. O sistema capitalista está fazendo isso, o agronegócio está fazendo isso, o latifúndio está fazendo isso. Então, é nessa perspectiva de autonomia, de voltar para a terra para a gente poder viver bem nela. E isso é bem viver. Mas, né, quando a gente fala essa questão da autonomia e da terra, não é no sentido só produtivista. É importante a gente produzir, é importante a gente ter alimento. Minha mãe sempre dizia que saco vazio não fica em pé. Então, a gente precisa produzir, a gente precisa comer bem. E se tem uma coisa que nosso povo está morrendo é pela boca. A gente está se alimentando muito mal, a gente está
comprando muitos alimentos ultraprocessados, e a gente precisa avançar nessa perspectiva de se alimentar melhor. E a terra tem essa potencialidade, pode nos proporcionar isso. Na cidade, não. Eu acho que é uma das questões. A outra questão do bem viver é no sentido de que, quando a gente fala dessa cosmovisão africana indígena, não é numa visão eurocêntrica, porque a nossa visão é de que nós pertencemos à natureza, nós somos natureza. E o sistema capitalista separou a gente, né? Nos fragmentou. Então, a gente vive num mundo muito de muito consumismo, desenfreado, shopping. As pessoas vão para a praça do shopping ao invés de ir para uma praça do ar livre, né? Eu fico besta com isso, como é que as pessoas vão para uma praça de um shopping. E a outra coisa que eu trago também nessa cosmovisão indígena é a questão e africana, é a questão da espiritualidade. Porque, às vezes, a gente olha para a Terra muito no sentido materialista, mas não espiritual. E, quando eu estou falando espiritual, não é no sentido romano, é no sentido da essência do povo, dessa conexão com a Terra, com a Pachamama. Então, isso, para mim, é bem viver a autonomia. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Papai tem uma frase que eu gosto muito de dizer ela, que é preciso aprender a voltar para casa. E a autonomia é isso. Nós precisamos aprender o caminho de volta para nossas casas, quem ainda não está. E esse caminho de volta para casa não é apenas no sentido literário da palavra, não é uma casa física, mas é um espaço cosmológico. Então, a gente precisa se encontrar com nós mesmos. E, às vezes, pode até parecer egoísmo, mas não é. Antes da gente tentar resolver os problemas dos outros, resolver os nossos primeiro. Porque, às vezes, a gente fica muito preocupado em resolver o problema do mundo. Mas, se a gente resolver primeiro o nosso problema e todo mundo fizer a mesma coisa, não haverá problemas no mundo, porque cada um já resolveu os seus problemas. Então, as coisas são mais simples do que o que a gente imagina. E a gente acaba, às vezes, complicando demais o que não é. E valorizando muito o que não é para se valorizar. Assim, eu moro no Quilombo e, quando eu construí a minha casa, muita gente virou para mim e falou assim: nossa, Joana, essa casona que tu está construindo, porque minha casa é grande mesmo, porque eu fiz uma casa para receber pessoas. Quem chegar no Quilombo tem onde dormir, tem onde comer, tem quarto para ficar. Minha casa é grande porque não é só para a minha família, é para quem chegar no Quilombo. Então, eu tenho uma casa muito grande. E eu fiz para receber meus amigos, minhas amigas, e aqueles que ainda não são meus amigos e minhas amigas, mas vão ser, porque vão lá e serão bem recebidos e acolhidos. Sintam-se convidados e convidadas para ir para o nosso Quilombo. E as pessoas ficavam questionando: Joana, tu está construindo essa casa toda, tu tem o título dessa casa, tu tem um documento que essa casa é toda? Eu tenho, não. Mas e aí? Tu está construindo um patrimônio e depois, se tu precisar vender? Eu não estou fazendo uma casa para me vender, estou fazendo uma casa para me morar. Não preciso de um documento que, na minha comunidade, todo mundo respeita o espaço de todo mundo. Então, essa casa é minha e eu estou construindo para morar, não estou construindo para vender. Então, são essas questões cosmológicas que nos dão autonomia. É a gente saber de onde a gente veio, quem a gente é e para onde a gente quer caminhar. Então, isso que é autonomia. É voltar para casa. E é um espaço cosmológico que cada um vai se encontrar e é tentar resolver os seus problemas antes de resolver o problema dos outros, porque isso não é ser egoísta. É entender de que é um passo de cada vez e a gente vai, assim, quando a gente resolver o problema da gente dá a mão para o colega. Mas se eu ainda não resolvi o meu problema, como é que eu vou ajudar o colega a resolver o dele? Porque isso também é trajetória. E aí, quando a gente fala dessa questão, dessa relação com a terra, a Solange foi muito feliz aqui na fala dela, de que, assim, nós lutamos por território, por ter a nossa autonomia. A gente sabe que o nosso corpo é o território e o nosso território é o nosso corpo. Mas é um lugar onde, para a gente, o que está acima disso não é a produção. A gente não está lá para produzir, né? O bem viver não é só isso. Eu vou para a roça e a minha relação com a roça não é uma relação de trabalho, é uma relação de envolvimento, de cuidado. E aí é muito também no que o papai fala: a terra dá, a terra quer, eu planto hoje, de repente a terra não quer me dar, e aí eu tenho que entender isso e procurar outros mecanismos. Então, eu acho isso, que a gente complica muito o que não precisa complicação. A vida é muito mais simples do que o que a gente imagina, se a gente deixar as coisas
tomarem outro rumo. E a gente sair desse lugar do capitalismo, do mercado, do trabalho pelo trabalho, de não se visitar, de não conversar, de não sentar e ouvir a nossa geração avó. Então, é isso que nos dá autonomia e é isso que nos dá o bem viver. É voltar para casa, nos encontrar cosmologicamente, conversar com a geração avó e resolver os nossos problemas antes de tentar resolver o problema dos outros. Pessoal, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. Levantem a mão aí que a gente leva o microfone para quem quiser. Bora, pessoal. Não? Bora, Ju. Bora, Ju. Oi, gente. Boa tarde. Oi. Primeiro dizer assim, que honra ouvir vocês, né? A minha pergunta é para a Joana. É Joana, né? Que estou conhecendo hoje. Estou, assim, completamente transbordando emoção aqui de te ouvir. Eu tenho ouvido muito o conceito de contracolonização em vários espaços, né? E, às vezes, eu tenho a impressão de que as pessoas não estão sabendo dizer o que é. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso, porque isso é algo que, às vezes, eu fico assim, eu acho que não é isso que o Nego Bispo estava falando, não, gente, não usa isso não, gente, você não sabe, não fala não. Aí, às vezes, eu penso, será que eu que estou entendendo certo? Aí, puxa, você aqui, né? Queria te ouvir, companheira. Obrigada. Nossa, obrigada pela pergunta. Tem um povo assim, eu tenho uma colega na Bahia que ela disse que tem um povo que é bispiano. Que é esse povo que fica ali, não era isso que o Nego Bispo quis dizer, tá? Fica ali, sabe? Bom, mas assim, o Nego Bispo, ele nos ensinou que a arte de dominar é a arte de nominar. Quando a gente vai domar um animal, qual é a primeira coisa que a gente faz? Dá nome para aquele bicho. Não é isso? Então, a arte de dominar é a arte de nominar. E assim ele começa contracolonizando, que é enfraquecendo as palavras do colonizador e colocando uma outra palavra com uma potência maior. E aí ele cria, por exemplo, outras redições de conceitos para confluência. Quando os colonizadores dizem confluência ou coincidência, Nego Bispo diz confluência. Saberes sintético, Nego Bispo diz saberes orgânico. Então, isso é contracolonizar. E contracolonizar é algo muito simples. É eu não aceitar a colonização. É só isso. O colonizador quer me colonizar e eu não aceito. E eu resisto a isso. Um exemplo, para a galera que vai para a universidade. Para a galera que vai para a universidade, que é um espaço colonizador. Né? Nego Bispo, ele diz que a universidade é o ninho do colonizador. O que a gente vai fazer lá? Nós vamos lá. Negros e negras, povos das favelas, indígenas, dos terreiros. A gente vai para dentro da universidade. Fazer o quê? Fazer com que esses ovos gorem. Eles não vão chocar. A gente vai para dentro desse espaço para gorar esses ovos e não fazer eles chocarem. Isso é contra a colonização. Porque, assim, nada contra a descolonização. Cada um acredita naquilo que quer acreditar. Mas a descolonização assim, é como se você estivesse desfazendo alguma coisa. Tá? Se você foi colonizado e você está sendo descolonizado. Então, tem a colonização e a contra-colonização é o antídoto. Contra a colonização. Então, eu vou resistir. Você diz sim, eu digo não. E eu resisto contra aquilo que você está me oferecendo. E eu faço um movimento contrário do que tu está querendo. Então, isso é contracolonizar. Obrigada, gente. Eu vou encerrar, infelizmente. Eu queria encerrar com um trecho da carta final do livro. A terra é sonho e luta. E sonhar não é uma fuga. É um gesto de reivindicação do possível, do comum, do futuro que ainda não existe, mas que já pulsa. O bem virá é sempre agora, na coragem de seguir semeando. Salve Bispo, salve a Caatinga, salve Cabruca. E obrigada a vocês duas por estarem aqui com a gente.
Queria contar para vocês que a Teia e a GLAC estão aí com os livros, esse do Bem Virar, outros também, Terra e Território, que é a base da articulação da Teia dos Povos. Tem também Chocolate Rebelde aí, que é produzido e beneficiado no território. É um dos únicos do sul da Bahia que acontece dessa forma. Tem boné da Teia dos Povos, tem tudo mais aí do Merchan da Teia, então comprem e apoiem. E a gente vai estar aí também, as meninas vão estar aí ouvindo perguntas, tirando foto ali nos autógrafos perto das editoras. É isso. Bora encerrar? Obrigada, gente.